Olá, Neto. Estou aqui hoje para te fazer algumas perguntas no âmbito de um trabalho da disciplina de História sobre os 50 anos da Revolução de 25 de Abril de 74. Sim, senhora, vamos a isso. Primeiro, qual é o teu nome? Meu nome completo. É preciso ser completo, é? António José de Carvalho Freitas. E a tua idade durante 25 de Abril? À data do 25 de Abril, tinha 32 anos. Portanto, nasceste em... Nasci em dezembro de 1941. Portanto, tinha feito os 32 anos há 4 meses. Onde estavas no dia 25 de Abril, nessa quinta-feira? Eu ia no carro com a avó, íamos para o trabalho, os dois, trabalhávamos ambos no mesmo sítio, não é? E ouvimos na rádio que estava a acontecer qualquer coisa a nível militar. E ouvimos o comunicado do MFA e quando ouvimos não soubemos exatamente qual o cariz desse movimento militar. Sabíamos que estava para acontecer uma revolução de militares de esquerda para, de facto, acabar com o antigo regime, mas também sabíamos que estava para acontecer um golpe militar comandado na altura falava-se do general Caúza Carriaga, que era um general da ultradireita, da ala mais fascistante do regime, e que falava-se que estava para acontecer um golpe militar para endurecer ainda mais o regime e torná-lo ainda mais fascistante do que ele já era. Isto no dia 24 de Abril? Não, quer dizer, estava para acontecer. A gente sabia que estava para acontecer. E quando soubemos a notícia, pronto, ficámos na dúvida qual dos dois golpes militares é que teria acontecido, se o de esquerda, se o fascista. Quando mais tarde ouvimos na grande Vila Morena, na rádio, ficámos com a certeza que era, de facto, um golpe progressista que todos nós estávamos à espera que acontecesse a qualquer momento. Isto porque já tinha havido uma tentativa de golpe dos capitães progressistas, dos militares progressistas, em março, que foi o levantamento das Caldas, que foi gorado por má comunicação entre os vários militares, esse golpe foi gorado. Portanto, estávamos à espera que acontecesse um outro golpe, não é? Até porque houve uma onda de prisões muito grandes desde essa altura e estávamos a preparar nós, os lutadores antifascistas, um grande 1º de maio de contestação ao regime e estava a haver prisões a todo momento, todos os dias estavam a haver prisões, não é? Portanto, pensava-se que iria acontecer qualquer coisa para pôr um travão, de facto, à repressão que estava a haver naquela altura. Uma repressão maior do que já se tinha visto em anos recentes. Em anos anteriores, sim, quer dizer, o regime, na medida que sentia que estava a ser ameaçado e que estava, de facto, que a onda de contestação estava a subir, a repressão estava a aumentar. Eu próprio e a avó estávamos à espera de ser presos a qualquer momento pela nossa atividade. Tanto que nós tínhamos, na altura, a tia Rita tinha 3 anos, gostávamos de
não o queríamos ter com medo de virmos a ser presos, não é? E, portanto, já era complicado com uma criança de 3 anos, com 2 seria mais complicado. E, portanto, tanto que a tua mãe já nasceu depois do 25 de Abril, já nasceu numa altura em que a gente já tinha a certeza nunca temos, mas já estávamos convictos que a Revolução e a liberdade tinha vindo para ficar, não é? Portanto, nós próprios estávamos à espera de ser presos, tanto que tínhamos falado já com um advogado, que era um grande advogado de Lisboa e que defendia presos políticos, que era o Dr. Duarte Turras, que infelizmente morreu com uma síncope cardíaca no dia 25 de Abril, quando soube que a Revolução estava a decorrer. A alegria foi tal que teve uma síncope cardíaca e morreu, não é? Mas já tínhamos tudo tratado com ele para, no caso de virmos a ser presos, ele nos defender. E assim, portanto, era o que se vivia na altura. Mas a luta contra o regime estava em crescendo, notava-se cada vez mais pessoas descontentes com o regime, e a repressão estava a crescer proporcionalmente. E a tentativa de golpe de Estado da direita era ainda para aumentar mais a repressão sobre as pessoas, ainda coartar mais a pouca liberdade, ou quase nula liberdade que havia, mas para, de facto, tentarem calar o descontentamento que havia no povo, não é? E é assim. O que é que sentiste quando soubeste que a Revolução estava a acontecer? Bem, quando vimos que, de facto, a Revolução era uma revolução progressista, obviamente que sentimos uma grande alegria, não é? Até porque, como eu já te disse há bocado, estávamos com medo de sermos presos a qualquer momento, não é? E, portanto, pronto, a alegria foi enorme. E era o concretizar de toda uma luta que vínhamos a desenvolver há muitos anos. Eu comecei com um sentimento de injustiça da nossa sociedade, tinha 17 anos. Isto porque eu morava num bairro operário, os operários viviam muito mal, e havia, obviamente, movimentos reivindicativos e houve, inclusivamente, uma greve, e a PIDE começou a prender operários e quase metade dos operários do bairro foram presos naquela altura. E, de facto, aquilo marcou-me muito, essa injustiça, até porque eram os pais dos meus amigos da minha idade, isso assim. E durante a prisão desses operários, as famílias não tinham ordenado, os operários estavam presos, as pessoas estavam presas, deixavam de ganhar. A PIDE queria que eles fossem despedidos, inclusivamente queria que o diretor da fábrica expulsassem as famílias das casas do bairro. Felizmente, o diretor da fábrica, que era um homem com uma consciência honesta e consciente, não despediu os operários. Quando eles saíram da prisão, foram reintegrados, e
não despediu as famílias das suas casas. Mas mesmo assim, a fome naquele bairro era grande. E não era maior porque as famílias que os operários continuavam a trabalhar ajudavam as outras. E o próprio diretor da fábrica, a fábrica tinha um refeitório, fazia lá comida, disse assim, às vezes lá se fazia comida a mais para mandar, para ajudar aquela gente. Portanto, havia uma solidariedade muito grande. Mas essa situação e o facto de um dos operários ter sido assassinado pela PIDE, foi atirado pela janela de um segundo andar da sede da PIDE, da rua António Maria Cardoso, situação que foi presenciada pela embaixatriz do Brasil, que morava em frente e que os viu eles atirarem pela janela, causou em mim um grande sentimento de revolta, não é? Tinha eu cerca de 17, 18 anos e um sentimento de que aquela sociedade era uma sociedade injusta. Pronto, e depois comecei a contestar o regime, comecei a ler coisas, depois envolvi-me nos movimentos académicos e pronto, e nunca mais parei de lutar por uma utopia, mas que acredito que um dia seja uma realidade, por uma sociedade justa, em que as pessoas sejam respeitadas e que, embora havendo diferenças, obviamente, de classes e mesmo de dinheiro, as pessoas tenham, em qualquer das suas classes, uma vida digna e que sejam respeitadas como pessoas, não como números, não como peças de fazer rir, de produzir mais e isso assim. Como era o país e a tua vida antes da Revolução de Abril? Bem, a minha vida antes da Revolução de Abril, nós não vivíamos desafogadamente, mas não tínhamos necessidades, não é? Portanto, éramos claramente uma classe média, e, portanto, eu como engenheira, a avó como secretária de administração, embora não ganhássemos muito, ganhávamos o suficiente para termos uma vida razoável, embora com alguns sustos, porque a tia Rita estava muitas vezes doente e nessa altura não havia Serviço Nacional de Saúde, era tudo particular e tudo custava muito dinheiro, não é? Portanto, mas não tínhamos, embora não tivéssemos uma vida assim à larga, digamos assim, tínhamos uma vida confortável e sem grandes preocupações. Não era a generalidade do país. As pessoas, os operários, as pessoas que trabalhavam no campo, viviam com muitas dificuldades. Ganhava-se mal. Um operário ganhava à semana, normalmente. Trabalhava nessa altura, poucas empresas tinham a chamada semana inglesa, que era trabalhar ao sábado só de manhã. Geralmente trabalhavam-se
os 6 dias da semana, o dia inteiro. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e Sexta, sábado. pois, claro, descansava só domingo, não é? E as pessoas ganhavam mal. E a vida com a guerra colonial, a vida vinha aumentando cada vez mais, o custo de vida vinha aumentando cada vez mais, de forma que as dificuldades eram muito grandes nas classes mais baixas, não é? Acresce a isso, de facto, a situação da guerra colonial. Quando a guerra colonial se iniciou, houve uma aceitação generalizada da guerra por parte da população, por parte do povo, porque havia aquele conceito de que aquilo era nosso. Estávamos lá há muitos anos, havia muita gente que tinha lá familiares e, portanto, houve assim uma aceitação generalizada. Até porque, quando estalou a guerra em Angola, já tinha havido a situação da Índia, de Gordamão e Diu, não é? Mas quando estalou a guerra em Angola, estalou com um movimento que era a UPA, que esse sim era um movimento nitidamente terrorista e fizeram barbaridades no norte de Angola, de forma que isso causou um sentimento de que a guerra era necessária e com o arrastar da guerra as pessoas foram-se consciencializando que nem todas as lutas que estavam a ver eram lutas terroristas, que aquilo eram povos que ansiavam pela sua independência e pelo seu reconhecimento como povos e como nações, e o medo que houve, que havia das pessoas que tinham filhos rapazes, de que mais tarde, o meu filho já tem 10 anos, será que quando chegar à altura dele ir para a tropa ainda há guerra? Criou-se um sentimento de contestação à guerra e que foi, primeiro, por medo do que pudesse acontecer a familiares, e nomeadamente aos filhos. Depois as pessoas foram-se consciencializando a pouco de que, de facto, aqueles povos também tinham direito à sua independência e a ter os seus países, e isso assim. E, portanto, era esse o ambiente que se vivia. Era um ambiente de contestação à guerra, era um ambiente de contestação ao regime, e era um ambiente, e era uma contestação que era fundamentalmente, tinha expressão fundamentalmente nos estudantes, nas universidades, nas fábricas, porque os operários tinham, de facto, tinham muitas dificuldades e, portanto, foi crescendo o sentimento de revolta nos operários, e depois nos movimentos antifascistas, os movimentos que lutavam por uma sociedade mais justa e pela democracia e pela liberdade de expressão, porque nem se podia falar da guerra colonial, não é? Aquilo não se podia, a censura não nos deixava falar de nada, não se podia falar das dificuldades da vida, tudo isso
era proibido pelo regime, não é? É isso. Queriam dar a ideia de que era um país perfeito. Pois, como a gente dizia, vivíamos numa paz para outros, não é? Por fora parecia tudo muito calminho, mas por dentro estava tudo. O regime estava de facto a apodrecer e tínhamos esse sentimento. É isso assim. Como é que foi o dia da Revolução e os dias seguintes à Revolução? Recordas-te de algum noticiário ou contestação? Vamos lá ver. A Revolução, o dia da Revolução, havia um apelo na rádio do movimento das Forças Armadas para que as pessoas ficassem em casa, para evitar que houvesse, de facto não se sabia se iria haver confrontos ou não, e portanto nós acolhemos esse apelo, ficámos em casa, não na nossa casa, mas em casa do avô Zé e da avó Helena, dos pais da avó, Melinha, não é? Vamos para lá a Rita e estivemos lá. E fomos ouvindo as notícias na rádio ao longo do dia. O que transforma o golpe militar numa revolução é, digamos assim, a desobediência civil que há do povo de Lisboa, que quando inicialmente fica em casa, mas que a meio da tarde começa a vir para a rua e começa a seguir os militares. Manifestar-se em conjunto. Não, pá, estão ali a apoiar os militares, estão na rua, basta ver as imagens do quartel do Carmo para ver os milhares de pessoas que estavam ali assim, a seguir os militares, a misturarem-se com os militares, e isso assim. Eu e a avó, eram umas 4 horas, 4 e picos, resolvemos vir à rua também, não nos juntámos àquela grande multidão que estava a misturar-se com os militares, mas pegámos no carro e a sede da polícia de choque, que era a polícia mais repressiva que havia, era ao fundo da António Augusto de Aguiar. E nós tentámos passar por lá. A polícia de choque estava a cortar António Augusto de Aguiar, vindo ali da Fontes Pereira de Mel para subir para António Augusto de Aguiar, e nós fomos com o carro e tentámos passar, e houve um polícia e disse: não pode passar. E eu disse: polícia, nós precisamos de passar porque temos aí assim um assunto que é urgente tratarmos aí a meio da avenida. E passámos. Ele deixou-nos passar. E comentámos, eu e a avó, um para o outro: já ganhámos a revolução. Porque isto, em circunstâncias anteriores, eles não nos deixavam passar e até, talvez, nos chateassem mais do que isso. Portanto, foi assim. Os movimentos depois começam a surgir no dia a seguir à Revolução, não é? E depois aí é que começam a surgir os vários movimentos, começam-se a pedir na rua para não se mandarem mais soldados para a guerra, e começam os movimentos reivindicativos nas empresas, e pronto. Mas isso é a história mais longa. Manifestaste-te politicamente de alguma maneira antes ou depois da Revolução? Sim. Então,
por tudo o que já disse, é óbvio que me manifestei-me de várias maneiras. Manifestei-me enquanto estudante no luto académico, manifestei-me nos primeiros de maio que tentávamos manifestar-nos, nas comemorações do 5 de outubro que tentávamos fazer e que eram sempre reprimidas, tal como no 1º de maio. E depois havia outro tipo de manifestações. Havia o que nós íamos formando, as cooperativas de cultura, culturais, em que tínhamos palestras e isso assim, mas que no fundo eram pontos de encontro dos lutadores antifascistas, e em que a gente ia trocando opiniões e íamos cimentando, digamos assim, o sentimento antifascista e a luta antifascista. Essas cooperativas, que pertencia a algumas delas, a gente formava a cooperativa, começávamos a ter atividades e uns meses depois vinha a PIDE e fechava a cooperativa. E a gente formava outra e depois éramos sempre os mesmos, não é? Mas lá íamos. Portanto, era assim. Depois do 25 de Abril, obviamente, comecei logo por me manifestar naquele grande 1º de maio, em que as pessoas vieram todas para a rua. Foi o sentimento nítido de que tinha saltado a tampa da panela, porque a pressão estava lá toda e a tampa não aguentou e saltou. Não é? Portanto, isso. E continuo a manifestar-me sempre que posso, por uma sociedade mais justa, por uma sociedade sem guerras, pela paz, pelos direitos das pessoas, sobretudo os direitos das mulheres, e não só das mulheres, de qualquer minoria, não é? Por uma sociedade sem ódios racistas, sem ódios xenófobos, uma sociedade que acolha os homossexuais como pessoas que são normais, não é? E portanto, no fundo, o que eu disse no princípio, uma sociedade em que cada um é respeitado, obviamente, desde que esse um mereça ser respeitado. Senão, a liberdade é isso mesmo, são as pessoas respeitarem-se, mas se de facto há alguém que não respeita a liberdade dos outros, há que ter uma autoridade democrática para deixar que essas pessoas que não respeitam a liberdade dos outros sejam chamadas a prestar contas por isso mesmo, não é? É isso assim. Como é que era a escola antes da Revolução? A escola? O sistema escolar? Olha, para já, até à universidade, havia a total separação de sexos. Portanto, havia escolas para rapazes e havia escolas para raparigas. Portanto, isso logo dá uma ideia. Depois, a escola era um local onde nós aprendíamos desde pequeninos a não contestar nada, a ser obedientes e a ser servis. Era para moldar e formatar Exatamente. das crianças. Portanto, havia ainda, no meu tempo, havia ainda as célebres reguadas na primária,
Disciplinamento físico. Depois no liceu, epá, eu frequentei um liceu Camões, onde, por exemplo, era proibido a gente correr no recreio. Onde o reitor estava num varandinho a ver, e se a gente se portava mal, chegava à sala de aula e nos dava um puxão de orelhas. E, portanto, era uma escola opressiva, com tudo o que... Tal como o regime. Tal como o regime, exatamente. Portanto, era uma escola opressiva. Pronto. E depois, de facto, não tem sombra de comparação a escola de hoje, a vossa escola, com a nossa escola. Não tem sombra de comparação. Embora eu pense que, de facto, a vossa escola, ou a escola agora dos tempos atuais, necessita de sofrer profundas transformações para adaptar a uma realidade que estamos a viver hoje e que eu penso que a escola já nem sempre dará resposta, mas está mesmo assim a anos-luz do que era a nossa escola. E depois a criatividade dos alunos era absolutamente reprimida. A gente tinha que dizer exatamente aquilo. Se a gente fugia um bocadinho... Olha, o avô era muito bom aluno na História. Gostava imenso de História e era muito bom aluno na História. E no meu 5º ano do liceu, fui à oral de História. Mas o avô era muito bom a História, mas, de facto, era assim, gostava de subverter as coisas, não é? E, na oral de História, o professor perguntou-me o que é que tem a dizer sobre Dom Nuno Alves Pereira, esse herói nacional. E eu, com os meus 15 anos, disse, bem, herói nacional, isso vamos lá ver. O que é que o senhor está a dizer, ou o que é que o menino está a dizer? Estou a dizer que herói nacional, esse herói, vamos lá ver. Porque nós tínhamos uma gravura no livro de História, sobre a Batalha de Aljubarrota, onde apareciam os soldados à frente a combater os castelães e o Dom Nuno Alves Pereira a rezar cá atrás, atrás de um grande pedregulho. E eu disse, não, é porque aquela gravura no livro de História dos soldados a combaterem lá à frente e o Dom Nuno a rezar cá atrás sempre me deixou dúvidas se aquilo, ele estava mesmo a rezar ou se aquilo ele estava, mas era com medo de ir para o combate. Vá-se já sentar. Chupei logo. Nem me disseram mais nada. Estás a ver? Provavelmente isso hoje já não era assim. Provavelmente um aluno que diz uma coisa destas desperta uma discussão. Estás a ver? Entre o professor, entre os outros alunos e isso assim. Não quer dizer que eu estivesse certo, obviamente. Mas, pronto, coisas de miúdos de 15 anos. Mas chumbei. Por causa disso, chumbei. De forma que era uma escola muito opressiva. Era uma escola muito... e depois era uma escola opressiva e era uma escola classista. Isto quer dizer que, logo à partida, se marcavam as classes.
Na minha quarta classe, que é hoje o vosso quarto ano, éramos 43 alunos. Desses 43, só 5 alunos é que foram estudar. Na altura havia o liceu que dava acesso às universidades e havia os cursos técnico-profissionais. Portanto, o primeiro e o segundo ano dos cursos técnicos profissionais era geral para todos, e que era chamado ciclo preparatório, e depois, a partir do segundo ano, havia cursos técnico-profissionais de serraria mecânica, eletricista, de química, de contabilidade. Portanto, bem, como eu já disse, vivia numa zona de operários que viviam com muita dificuldade. O ensino tinha que se pagar as propinas, tinha que se pagar a alimentação, tinha que se pagar o comboio para vir para Lisboa, porque só havia escolas nas grandes cidades. Portanto, e nem todos os operários tinham possibilidade de fazer isso. Mesmo os que puseram os filhos a estudar, puseram, como os meus pais, com muitas privações e muitas dificuldades. Bem, mas então, desses 43, só 5 é que foram estudar. Destes 5, só 2 é que foram para o liceu. Os outros 3 foram para o ciclo preparatório. E um dos motivos desta diferença é que para ir para o liceu era obrigatório irmos de fato de fazenda, camisa e gravata. E para ir para o ciclo preparatório podia-se ir de macaco de ganga. Macaco de ganga, a ganga era um tecido barato, como agora, parecido com os vossos jeans que usamos agora, mas ainda um tecido mais maleável e mais barato, e que no fundo era o que os operários usavam nas fábricas, que qualquer costureira fazia, era uma roupa barata. E então, desses 5, só 2 é que tiveram fato de fazenda para ir para o liceu. Os outros iam para a escola de macaco de ganga. O macaco eram umas calças com um peitilho, que agora se chamam jardineiras, mas era um macaco. Logo aí era a diferença. E quem é que foi para o liceu? Fui eu, porque o diretor da fábrica deu um fato ao meu pai para ele, numa costureira, adaptar para mim, para eu ter fatinho de fazenda para levar. E foi o filho do alfaiate lá da terra, porque o pai era alfaiate e lhe fez o fato de fazenda. Os outros 3 foram para o ciclo preparatório de fato de ganga. Portanto, logo aqui assim, enquanto agora a escola é um elevador social, portanto, as pessoas mais pobres, as que vivem melhor, vestem-se praticamente da mesma maneira, dão-se bem. No meu tempo era uma escola classista. E eu vou-te dizer que eu, no meu 5º ano, eu estava numa turma do Camões, onde fui um colega do Sousa Franco, que foi um ministro das Finanças, onde fui um colega de um Faria de Oliveira, que é hoje presidente da Associação de Bancos,
onde fui um colega de um Lobo Antunes, já não me lembro qual deles era, se o escritor, se o neurocirurgião, portanto, gente dessa, não é? Portanto, que eram uma classe média elevada. Quando eu, no meu 5º ano, houve um dos alunos que tinha uma moradia na avenida do aeroporto e que deu uma festa e convidou toda a turma, que eram 40 e poucos, à exceção de mim, porque eu era filho de um operário. Portanto, este espírito classista estava enraizado mesmo em crianças, em adolescentes de 15 anos, 14, 15 anos. Quem vinha de uma família mais pobre tinha sempre mais dificuldades, pois é tinha evidente. mais dificuldades do que as famílias mais ricas. Pois claro, é isso assim. Portanto, era a escola que tínhamos. Uma escola em que quem tinha mais dinheiro ia mais longe. Pois é evidente. Mas isso ainda hoje é assim. Mas felizmente está mais esbatido, não é? Então, hoje é evidente que os filhos das pessoas que têm menos possibilidades e menos instrução têm mais dificuldade em se ingrar na escola do que os filhos de uma classe média em que os pais têm mais conhecimento, em que dão acompanhamento, em que ajudam no estudo em casa. Mas, mesmo assim, está mais esbatido. Tinham acesso a cuidados de saúde facilmente antes do 25 de Abril? Não. Já havia uma coisa... não havia a segurança social como hoje está estruturada. Havia para quem trabalhava em empresas, as chamadas caixas de previdência. Portanto, era o embrião da atual segurança social. Nós descontávamos para a caixa de previdência daquela profissão ou daquele ramo da indústria química, da indústria da eletricidade, da indústria naval, a caixa de previdência dos bancários. E depois começava, isso já dava direito a uma reforma, e já havia os chamados médicos da Caixa, que em cada localidade havia um médico que dava umas consultas, umas horas, por X dias por semana, não era sempre, e que eram médicos pagos por essas caixas de previdência, que iam dando alguma assistência. Depois havia, mas por exemplo, as pessoas que trabalhavam no campo não tinham caixa de previdência. Havia as chamadas casas do povo, e então o regime, a determinada altura, começou a pôr também lá um médico a ir lá de vez em quando, e quando digo de vez em quando era ir lá uma tarde ou 2 tardes por semana, para que as pessoas pudessem ter as consultas de graça. E depois havia os hospitais públicos com umas condições horríveis. Enfermarias com 50 camas. E em que havia uns médicos que trabalhavam lá, mas trabalhavam fundamentalmente, faziam medicina privada. Portanto, a saúde era uma coisa que quem tinha dinheiro tinha possibilidades, quem não tinha dinheiro
ia sobrevivendo. O Serviço Nacional de Saúde foi, talvez, a maior conquista da Revolução de Abril. Aquela em que pôs todas as pessoas com um acesso à saúde mínimo. Pois ninguém faz ideia do que, de facto, era a saúde naquele tempo. Quer dizer, o Serviço Nacional de Saúde tem defeitos, tem lacunas, mas as pessoas ainda têm ali um acompanhamento, às vezes tardio, às vezes demorado, mas ainda têm um acompanhamento. O meu pai era de uma aldeia próximo de Tomar. Naquela altura, as pessoas praticamente não tinham médico, não iam ao médico. Havia uns curandeiros. As pessoas estavam doentes, chamavam de curandeiro, iam ao curandeiro. Um ou outro lá ia ao médico, que não era da aldeia, era de outra localidade. Vir a tomar a um médico era uma coisa mesmo raríssima, não é? As pessoas morriam em casa, muitas vezes sem cuidados, não é? A grande parte das pessoas adoeciam, morriam em casa sem cuidados. E esta era uma realidade. Era a realidade do que se vivia em 1974. Éramos dos países mais atrasados da Europa. Quando houve a Revolução de Abril, cerca de 1/3 dos portugueses eram analfabetos. Cerca de 1/3 dos portugueses eram analfabetos. Cerca de 65% das mulheres portuguesas eram analfabetas. 65% das mulheres portuguesas. Quer dizer, 2/3 das mulheres não sabiam ler. Havia pessoas que iam para a tropa para aprender a ler. Rapazes que iam para a tropa para aprender a ler. Para conseguirem tirar uma carta de condução. Portanto, isto era uma realidade. Não nas grandes cidades já não era assim, mas pelo país dentro era a realidade. Era a realidade. E como é que era viver em censura, sem liberdade de pensamento? Bem, o pensamento, como dizia o poeta Manuel Alegre, não há machado que corte a raiz ao pensamento. O pensamento está dentro da nossa cabeça e esse ninguém nos tira. Expressarmos o pensamento, isso é que era impossível. Era horrível. Era horrível. Tudo era censurado. Os livros eram censurados. O cinema era censurado. O teatro era censurado. De forma que era difícil. As artes dificilmente se conseguiam expressar. Nós, como eu disse, não podíamos falar, não podíamos contestar o regime, não podíamos, se falávamos em público contra a guerra colonial, éramos presos. Portanto, era uma coisa incrível. Quer dizer, os livros eram apreendidos. Há casos célebres, já muito próximo do 25 de Abril, um dos casos mais célebres são as novas cartas portuguesas, que foi um livro escrito na altura chamávamos as Três Marias, que era Maria Teresa Horta, Maria Velho da Costa e Maria Isabel Barreno, que escreveram baseadas
nas cartas de Soror Alcoforado, escreveram um livro em que contestavam a guerra, falavam da sexualidade, Que era tabu. da sexualidade da mulher, Que era tabu. Pois. E essas três autoras, o livro foi apreendido, saiu, mas foi imediatamente apreendido. Por acaso tenho aí assim ainda. E elas tiveram, foram postas em tribunal pela justiça. E estavam sujeitas a serem presas. Felizmente, a última sessão do julgamento que estava marcado já estava marcado para depois do 25 de Abril. De forma que a última sessão, obviamente, foram postas em liberdade, porque entretanto tinha ocorrido 25 de Abril. Mas isto foi um caso, por exemplo, que correu em toda a Europa. Em toda a Europa, os jornais falavam deste caso, da opressão, da repressão que havia sobre os autores. E depois havia casos célebres. As revistas, por exemplo, o teatro de revistas, que era um teatro popular, aquilo havia o que se chamava o exame prévio, que eram os censores assistirem ao ensaio geral e depois cortavam diálogos, cortavam qualquer coisa que fosse minimamente contra o regime. Mas, de facto, a criatividade das pessoas era incrível. E há casos muito célebres. Há um caso de um quadro da revista do Raul Solnado, que era a guerra, em que no ensaio geral ele diz aquilo com uma determinada entoação, e que o censor escreve que aquilo era uma patetice pegada, não é? Era um número que não ia ter êxito nenhum. E que depois, durante o espetáculo, ele dá uma entoação diferente, e aquilo era um libelo contra a guerra, uma coisa incrível. Estás a ver? E teve aquilo tanto êxito, que quando eles se aperceberam e tentaram proibir, já não conseguiram, porque se proibissem, quer dizer, já tinha tido tanto êxito que, de facto, dava mais nas vistas proibirem do que deixarem passarem. De forma que pronto, as pessoas tinham a criatividade suficiente para contornar a opressão e a repressão do regime. Era isso. Se tivesses de escrever uma frase sobre a Revolução de 25 de Abril, qual é que seria? Liberdade. 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 Tão simples quanto isso. Respeito. Respeito pelas pessoas. Liberdade para vivermos a nossa vida com respeito pelas pessoas. E dignidade. Era isso. Muito obrigado pelo teu testemunho, avô. Grande Neto, cabe à vossa geração manter essa liberdade. Há dias ouvi uma frase que me marcou muito. Alguém disse, ou alguém escreveu, que a liberdade é como o amor. Temos que acarinhá-lo sempre, temos que manter a chama para que não morra. E a liberdade nunca é um bem que se conquista ad infinito. A liberdade é um bem
que a gente conquista, mas que está constantemente ameaçado. E os tempos que estamos a viver, mostram bem como de facto estão a crescer forças que querem acabar com a liberdade e querem voltar à escuridão que eram os tempos antigos, não é? Ao ódio, ao racismo, à violência, à guerra. E por isso cabe à vossa geração ter consciência disso e lutar para que, de facto, a liberdade se mantenha e uma sociedade em que as pessoas sejam respeitadas e vivam com dignidade. Não sejam segregadas pela pele, não sejam segregadas pela sua sexualidade, não sejam segregadas por serem mulheres, mas sim que sejam segregadas porque não respeitam a liberdade dos outros, porque possam ser criminosos e isso assim. Essa é a linha vermelha. O resto não. Porque de facto, mas há muita criminalidade entre os imigrantes. Não há tanta como isso. Mas quando eu tinha 15 anos, dizia-se daquelas pessoas que vinham do interior de Portugal, das aldeias para Lisboa, dizia-se praticamente o que hoje se diz dos imigrantes. E que são porcos, e que são desergateiros, e que roubam, e que isto... Nada. De facto, o que faz a marginalidade não é a cor da pele, não é a nacionalidade, não é nada disso. É a miséria. É a miséria e as condições em que as pessoas vivem que depois cria, de facto, a marginalidade. E é contra isso que a gente tem que lutar. Não contra as pessoas, contra a miséria. E pronto, e é assim. Portanto, eu lutei. Muitos outros lutaram. A vossa geração terá que construir o vosso futuro e lutar por um futuro melhor e mais justo também. Tá bom? Muito obrigada.